Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Mais uma vez, eu e João Gabriel, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas. Hoje, 7 de abril de 2020. E mais uma vez, estamos aqui presentes junto com vocês, trazendo as informações do Jornal da Cidade, as notinhas, as matérias e assuntos relacionados à política local, né, João? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Aproveito para convidar quem estiver nos assistindo pelo Facebook, curtir a página do Jornal da Cidade para receber conteúdo atualizado que a gente produz todo dia. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, tem um botãozinho aqui do lado, se inscrever no nosso canal também para receber os conteúdos que a gente posta. E Albert, apesar dos últimos programas terem sido assim, praticamente 100% focados, né, na situação do vírus aqui em Poços de Caldas, né, tá começando agora a mudar um pouquinho o noticiário, né? O noticiário político está começando aos poucos a esquentar, voltar, né, João? Tá esquentando. Tava até em banho-maria, né? Bem calmo, eu né? escrevi numa notinha do Pautando na semana passada que estava em banho-maria, estava meio devagar, a gente não estava vendo muita movimentação por conta aí da pandemia e tal, mas agora, como acabou o prazo, né, no final de semana, né, as coisas começaram a esquentar e a gente vai repercutir vários assuntos relacionados a isso nas notinhas do Pautando. Iniciando o programa de hoje, João, eu quero trazer aqui aos nossos amigos internautas e quero também uma opinião sua em relação a isso. E hoje pela manhã eu fiz uma postagem em relação a 3 vereadores, do qual nós trouxemos aqui há 2, 3 programas atrás, de uma viagem que que os 3 fizeram para destinos diferentes, mesmo contrariando a Organização Mundial da Saúde, onde era proibido viagem e se deslocar naquele momento. E o que mais nos deixou entristecidos, e o que eu trouxe hoje para os membros do grupo, e estou trazendo aqui para os nossos amigos do Pautando, é a seguinte situação. O Joaquim fez uma solicitação, encaminhou, descontaram R$ 2.500, R$ 2.700 da sessão do qual ele faltou. Só que, pasmem, amigos internautas, a dona Lígia Podestá e o senhor pastor Wilson Silva, ambos do Democratas, não fizeram solicitação de desconto em folha. E ambos receberam integralmente o salário. É uma vergonha, né, João? É totalmente absurda a situação, né, Albert? Eu vi essa postagem hoje cedo, eu não sabia dos valores recebidos e também não sabia que o Joaquim tinha feito aquela solicitação, né, de desconto. Inclusive, a gente criticou muito o próprio Joaquim, a Lígia e o Wilson, mas o Joaquim teve a hombridade, sim, bem reguladinho, né? Ele teve certeza. Hombridade, ele foi honesto, ele foi correto, ele teve compromisso com o público, né? Com o poder público. Sem dúvida. Teve compromisso com a população e ele protocolou lá um ofício dizendo que foi viajar. Ou seja, foi viajar de lua de mel, né? Não era nenhum compromisso alusivo à Câmara, era um compromisso particular, não era de interesse público. Os outros 2 vereadores, eles também foram viajar praticamente no mesmo período. A Lígia foi para o Rio de Janeiro, acompanhar lá uma parente dela. E o Wilson, ele foi lá num congresso da igreja que ele faz parte, lá em Balneário Camboriú, como o Albert já mencionou várias vezes, um dos pontos ele que estava mais com casos suspeitos, né? Então, assim, uma viagem totalmente temerária e imprudente, né? Com certeza. Mas ainda assim eles foram, né? Então, o que eles deveriam ter feito? Ter comunicado à Câmara, né, que eles, de fato, estariam ausentes, para eles protocolarem ali o devido desconto. Então, o Albert publicou hoje lá no grupo dele, essas informações inclusive são públicas, estão disponíveis no portal da Transparência da Câmara Municipal. A Lígia até ganhou um pouco mais ali, ela recebeu em torno de 9 mil líquidos, né? Sim. E o Wilson recebeu 8 e alguma coisa ali, eu não sei dizer agora de cabeça o valor, mas 8 mil e poucos líquidos, né? E o Joaquim, 5 e poucos líquidos. Por quê? Porque foi descontado 2 e poucos ali também, né? Por conta dessa ausência dele aí. Então a gente tem que parabenizar e reconhecer a postura do Joaquim, né? E lamentar a postura da Lígia e do Wilson, que não se manifestaram. E estamos aguardando um pronunciamento por parte do presidente da Câmara, o senhor Carlos Roberto de Oliveira Costa, sobre esse assunto, porque se não tomarem providência em relação a isso, João, nós vamos levar ao conhecimento do Ministério Público também isso que foi deixado de descontar de ambos. Primeiramente, nós vamos aguardar no ambiente administrativo por parte da Câmara Municipal.
porque se assim não o fizerem, nós vamos correr atrás dos nossos direitos. Ambos terão que devolver aproximadamente R$ 2.500, são R$ 5.000 aí que poderão ser retornados aos cofres da Câmara Municipal em virtude dessa situação de ambos terem viajado e não comunicado à Câmara Municipal. E o mais só para a gente concluir esse assunto, Albert, o mais interessante de tudo é que, como eu falei agora há pouco, os 3 viajaram praticamente no mesmo período, né? E abril seria o precedente. Se o Joaquim devolveu, os outros também têm que devolver. Claro. Eles estavam ausentes. Sem dúvida. Eles não participaram da sessão. De forma alguma. Né? Não foi por motivo de saúde. Nenhuma. Eles não pediram licença. E tem um agravante com relação à dona Lígia. Estou levantando, na segunda e na terça-feira, ela deve ter emendado até na terça, lá no Rio de Janeiro. Ela faltou da sua creche, onde ela é coordenadora, e quero ver também no holerite dela de março desse ano, se foram descontados esses 2 dias dela. Senão, amanhã eu trarei uma nova postagem para a população mostrando que ela faltou e a dona Analice e a prefeitura não descontou do seu holerite os 2 dias faltosos dela na creche na qual ela coordena. Ô Robert, se você pegar e olhar o holerite dela lá na Câmara e já ficar indignado com a situação por conta do não desconto desse dia que ela faltou, se você pegar o holerite dela da prefeitura, aí você estraga o dia. Então eu quero que o meu dia seja estragado, porque eu vou estragar mais um dia dela amanhã em relação a isso. E uma outra situação, João, que a gente fica um pouco temerário o que está acontecendo, e queria que você também trouxesse aí a sua opinião, é o que está acontecendo lá na rampa de paraglider na Serra de São Domingos. No último domingo, centenas de pessoas se aglomerando, pulando a porteira, chegando num espaço onde está fechado pelo clube de voo livre, com placas dizendo da não entrada dos visitantes, e mesmo assim a população teima em entrar e utilizar daquele espaço público da forma que estão usando. Aqui fica a minha pergunta: por que a prefeitura, se já proibiu a utilização de todos os espaços turísticos da cidade, por que lá não tomou as mesmas providências em relação a isso? E uma outra situação: ontem, no período da tarde, por volta das 17 horas, recebi umas fotos e tinha bastante gente novamente lá na rampa de paraglider, tanto no domingo quanto ontem, com churrasqueira, fazendo churrasco, com um cooler de cerveja. Pô, minha gente, tantas pessoas lutando pela vida nos hospitais, enfermeiros, médicos, auxiliares, e vocês aí rodando para baixo para cima com isso. É lamentável o que vocês estão fazendo de se aglomerarem na Serra de São Domingos. O problema é o seguinte, né, Albert? A gente não sabe quem está infectado com o vírus. Né? Pode ser qualquer pessoa, pode ser eu, pode ser o Albert, porque a pessoa, num primeiro momento, ela não apresenta tantos sintomas. Não. Muita gente é assintomática, então você não sabe. Você pode pegar o vírus tanto no supermercado quanto lá num encontro desses aí lá na Serra de São Domingos. Só para lembrar um detalhe importante, Albert, no ano passado, o vereador Antônio Carlos Pereira ele já tinha recebido várias reclamações sobre aquelas festinhas, né, que o pessoal costumava fazer lá no Cristo. Até tiro saiu lá, né, João? Exatamente, aquelas festinhas lá no Alto do Cristo, com bebida, música alta, drogas, né, talvez, e tiros, né? Inclusive tiveram alguns vídeos circulando nas redes sociais, um rapaz lá dando tiro pro alto, enfim. O Antônio Carlos ele fez a seguinte sugestão: colocar uma porteira, né? Uma cancela aqui embaixo, de ambos os lados, você não sobe da Vila Cruz e aqui para poder fechar. Né? Claro. Você não sobe mais para lá, né? Ele fez essa sugestão, mas por enquanto não aconteceu nada ainda. E eu lembro, né, Albert, que pelo menos 2 pontos turísticos aqui de Poços tem cancela: Recanto Japonês e Fonte dos Amores, ou seja, deu 5 horas da tarde e fechou. Não tem conversa. E é o que vai ter que ser feito lá na rampa de Paraguai. Agora, também, tem um detalhe. E um detalhe, né? Outra coisa que a gente tem que salientar, e no qual nós comentamos dias atrás, a prefeitura precisa regulamentar o uso do clube para que o clube possa realmente ter mão de ferro para poder coordenar e organizar aquele espaço. Porque da forma que está hoje, o clube não tem força para pilotos clandestinos que estão usando do espaço para fazer voo duplo com moradores de Poços de Caldas, com turistas, com velas completamente ultrapassadas. Então eles não têm condição de fazer porque não tem
regulamentação do espaço. Ainda sobre ali o complexo do Cristo Redentor, Alba, a gente lembra ali que tem um outro ponto turístico ali que é fechado, a Pedra Balão. Mas o que acontece ali? Ali é particular. Particular, claro. Fecha-se a porteira também. Acabou. Você não entra, ou seja, evidentemente que você pode pular Sem a porteira, né? Mas ali você vê que a gente não escuta muitos casos de invasão, né? Na Pedra Balão, né? Não. A gente escuta... Lá embaixo tem a Madalena, que é dona do bar lá também, ela cuida muito bem do espaço. Sim, né? mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente escuta que tem baderna no Cristo, escuta rampa, que tem baderna na rampa, na Pedra Balão. Pedra Balão não tem. Então, assim, foi um erro, talvez, da prefeitura ter retirado, né, a rampa do projeto de concessão dos pontos turísticos. Com né? certeza. Eles colocaram, depois tiraram. Eu não sei, mas pelo jeito ele vai ter que regulamentar, vai ter que regulamentar o uso para o clube. Mesmo que faça ali uma concessão à parte ali, vai ter que ser clube, feito, João, porque, o mais assim, rápido possível. O que acontece, né, Albert? O clube de voo livre, é o que você falou, ele não tem ali força legal de pegar e tirar aquelas pessoas dali, né? Então, a partir do momento que ele está regulamentado, ele tem o uso, a concessão e a administração do espaço, ele pode, talvez, se for o caso, contratar seguranças particulares, né? Sem dúvida. Evitar aglomerações, fechar realmente mais adequadamente, colocar um vigia noturno ali para impedir as pessoas de entrar, ou seja, várias situações. Mas eu ainda acho, Albert, que é importante uma cancela ali no comecinho da estrada que leva até o Alto do Cristo. Concordo plenamente com você. E agora vamos falar sobre as matérias do Jornal da Cidade, do final de semana, né, João? Final de semana, isso. A primeira manchete do Jornal da Cidade foi a seguinte: Santa Casa se prepara para receber pacientes com Covid-19. A Santa Casa também está se preparando, está construindo lá aqueles novos leitos, né? Na verdade está se readequando, né? Aqueles leitos que estavam desativados lá há cerca de 10 anos, então está fazendo uma série de intervenções, inclusive quando eu falo aqui que está se preparando para receber pacientes, é capacitando os funcionários, as equipes ali da Santa Casa para receber eventuais pacientes. A gente espera que não tenha nenhuma na Santa Casa, né? Inclusive ontem, segunda-feira, a Prefeitura informou que tem 7 pacientes suspeitos de ter o vírus internado em hospitais locais. Não mencionou quais hospitais são, mas a gente sabe que alguns deles estão ali no Santa Lúcia. Inclusive o próprio prefeito Sérgio Azevedo divulgou semana passada aquele vídeo ali que muitas pessoas acharam que era simulação, mas era um vídeo real, né? Do paciente chegando ali numa caixa de vidro, parece, né, Robert? É uma cena até meio impressionante, né? Desembarcando ali numa viatura do SAMU, né? Então é uma situação... No último domingo, 11 horas da noite, aconteceu uma mesma situação. O Rota 21 estava presente lá, fez uma filmagem de um possível suspeita de Covid, do vírus, né? E ele chegou lá também na ambulância do SAMU, fizeram todo o aparato com aquela cuba de recepção para que ele não tivesse contato com outras pessoas dentro do hospital, e é uma cena muito, se nós formos ver, muito chocante, né, João? Muito chocante, é impressionante. Eu até vi essas fotos aí do Rota 21, ela do Jaderson, né? Do Jaderson. E eu até achei que era o mesmo fato, mas gravado de outro ângulo. De outro ângulo, porque era muito né? igual, né? Era muito parecido. O protocolo, eram situações diferentes. Mas né? o importante é destacar isso, né, Albert? O protocolo ali de segurança ali é bem rígido, muito bem né? feito, é muito bem feito. Então, assim, justamente para não contaminar os próprios servidores ali do SAMU que estão chegando para trazer o eventual paciente, e os outros próprios funcionários também, né? do Santa Lúcia, e também, evidentemente, os outros pacientes ali que talvez sejam os mais suscetíveis, né, a uma infecção. Só para a gente concluir a edição do final de semana, eu queria destacar também, a Prefeitura tinha lançado na semana passada uma ferramenta para identificar fake news em relação a essa pandemia. A PUC também lançou, né, uma ferramenta, o Observatório de Fake News. A PUC, eu quero dizer, a PUC está aqui de Poços de Caldas. Então, é mais uma arma contra fake news. A gente vê aí praticamente todo dia notícias falsas em relação a essa questão da pandemia. Então é importante destacar. Terça-feira, dá tempo? Vamos chamar um comercial rapidinho? Vamos. Tá. Dentro de 10 segundos retornaremos com as matérias de hoje e as notinhas do Pautão. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade. Falei para você que era breve o intervalo. E agora vamos repercutir as matérias do Jornal da Cidade de hoje e as notinhas do Pautando. É isso aí, a manchete de hoje do Jornal da Cidade de terça-feira foi o que eu acabei de falar no bloco anterior.
Poços tem 7 pacientes suspeitos internados em hospitais locais. A Prefeitura não informou a situação de cada um desses 7, mas no momento são suspeitos e não informou quais hospitais. Pode ser na Santa Casa, ou no Hospital da Unimed, ou no Hospital Poços de Caldas, que é da Climep, ou no Santa Lúcia, ou ainda na UPA, né, se for o caso. Então são esses 5 locais que são possíveis de ser, mas a Prefeitura não informou qual hospital está com esses pacientes. Outra notícia importante, Santa Casa demite fisioterapeutas e Crefito critica a ação do hospital. Foi uma demissão que ocorreu na semana passada. A equipe de fisioterapeutas ali da Santa Casa é formada por 26 profissionais. No decorrer da semana, lá, a Santa Casa desligou 5 deles, né? E aí, a Crefito veio e reclamou, disse assim que... Crefito é o Conselho Regional de Fisioterapia de Minas Gerais. A Crefito veio e reclamou através do presidente regional, né? Reclamou. O Marcos de Carvalho Dias, que é o provedor em exercício, disse, Albert, que a Santa Casa estava eliminando ali gorduras desnecessárias, vamos dizer assim, né? Estava colocando ordem na casa. Então, ele deu a entender que esses 5 que foram ali dispensados, nesse momento ou em qualquer outro momento, não vão fazer falta e que dá-se a entender que os 20 darão conta do recado. Eu acho que em época de pandemia, no qual nós estamos vivendo, João, o mais lógico por parte do provedor e do atual administrador, que chegou há pouco na Santa Casa, seria aguardar aí mais uns 30 dias, 40 dias, até passar essa fase mais crítica que nós estamos enfrentando em relação a tudo isso. Mas, infelizmente, é um posicionamento por parte dos administradores. Sabemos das dificuldades que a Santa Casa, quase 7, 8 meses, sem receber da Prefeitura os repasses da mesma para a sua manutenção na urgência e emergência, ela enfrenta dificuldades. E vamos aguardar aí que os serviços não sejam atrapalhados para os pacientes em virtude de uma decisão dessa de perder e de demitir 5 fisioterapeutas da entidade. Só para a gente encerrar, Albert, mais 2 notícias sobre a pandemia. A primeira paciente de Poços está curada, é a Thaís, né? Ela gravou mais um vídeo e divulgou nas redes sociais dizendo que ela está curada. Ela passou pelo período ali de quarentena, né? E ela disse que ela não está mais com o vírus, está curada. A irmã gêmea dela também não tem vírus, está bem. O sobrinho dela e a mãe estão todos bem. Felizmente. Bacana, e ótimo, também, graças a Deus. Né? Felizmente, né? Se existem notícias ruins, João, existem muitas notícias boas. Hoje eu vi quase 236 mil pessoas ao redor do mundo já foram curadas desse vírus que está assolando o mundo afora. Né? Pois é, isso é uma notícia boa. E agora uma notícia que não é tão boa. Botelhos registra o primeiro caso de coronavírus na cidade. É um caso confirmado, né, Albert? Botelhos é o primeiro, Pouso Alegre já morreu 2, parece, se não me engano. Aqui né? em Poços de Caldas... Varginha, o prefeito, renunciou em virtude de problemas em relação ao vírus, né? É complicado, é uma situação muito complicada, né, João? Aqui em Poços, Albert, a prefeitura está investigando aí um caso de um óbito que aconteceu no sábado agora passado, né? Um senhor aí de 80 e poucos anos faleceu, né? E existe a suspeita de ter sido por conta do vírus. Mas eu estava vendo nas redes né? sociais, o Neto veio na rede social hoje, João, criticando um pouco a ação da imprensa, porque parece que o senhor já tinha problema renal. Sim. Estava lá sendo velado durante o período normal que foi velado. Várias pessoas foram visitar e eles estão muito entristecidos porque disseram que se fosse o vírus, com certeza a prefeitura não deixaria fazer o velório. Então vamos aguardar realmente os exames é suspeito, né? chegarem e a suspeita fica em relação a isso também. Porque segundo consta, mesmo a pessoa depois que morreu, né, tem que ser sepultada rapidamente, porque ainda existe o risco ali de transmissão. Transmissão mesmo morto, né, João? Mesmo morto, tem esse risco. Então assim, ele é um caso suspeito, ainda não se sabe, mas já foi coletado o material dele, né? Está aguardando chegar lá de mais um caso aí, aguardem. Até o momento, pelo menos hoje eu não vi ainda o boletim diário, mas só tinha dois confirmados e 2 suspeitos. Desculpa, 2 descartados. Verdade. E o pessoal estava reclamando, né? Porque estava demorando muito, né, para vir esse resultado. Né? Esse caso, 2 descartados e 2 confirmados, está há vários dias aí. Vamos às notinhas do Pautano? Vamos lá, a notinha do Pautano do final de semana. Vamos lá? A primeira notinha. Agora só política. Agora é só política, né? Vamos fugir um pouquinho do vírus, né? Carta aberta. O ex-prefeito e ex-deputado federal Geraldo Tadeu divulgou uma carta aberta na sexta-feira, onde fez um panorama sobre a corrida sucessória em Poços de Caldas. Geraldo confirmou que aceitou o convite do deputado estadual Mauro Tramonte e se filiou ao Republicanos. O Republicanos é o PRB, né? Na carta, Geraldo disse
que a velha política do toma lá da cá continua sendo praticada em Poços de Caldas. Ele relata que integrantes da atual administração municipal, em atitudes, aspas, condenáveis e nada democráticas, cooptaram candidatos a vereador do grupo dele, através de, aspas, promessas pouco republicanas. Infelizmente, em 2016, né, João, nós vimos o Sérgio, o Flávio, dizendo da nova política, de fazer coisas diferentes do que já havia. E essa última semana que passou mostrou mais uma vez a nojeira da política investida pelo senhor prefeito municipal. Aí é politicagem, não é política. A politicagem do seu Celso Donato, do senhor Everaldo, do qual é filho de um grande amigo nosso do passado, que já faleceu, o Jefim. 3 pessoas que são repugnadas no meio político em virtude do que fizeram com o Partido Republicano do nosso amigo Mauro Tramonte, do Demilton Vaccarelli e do próprio Geraldo Tadeu, que é o pré-candidato e que vai dar uma entrevista para o João aqui a semana que vem, relacionada à sua pré-candidatura. Então, mais uma vez, é lamentável o que o senhor Sérgio Azevedo fazia e dizia, né? Aliás, o que ele falava em pé não sustentou sentado em nada. É o famoso, porque ele dizia, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ele dizia que não era candidato à reeleição. Não bastou 3 anos e o bicho está correndo atrás igual um louco. Seria para ocultar as contas de mais de quase ou perto de 100 milhões de dívida da prefeitura, seu Sérgio Azevedo, do qual vocês estão querendo retirar mais 100 milhões do DME para cobrir os rombos que vocês deixaram? Ou é os 41,8% que você pegou de folha de pagamento e hoje está em 53,99, João? Fizeram uma ginástica bonita para chegar nos 99, né? É lamentável, Sérgio. Você está na contramão da história. A sua nova política nada mais é que aquilo que sempre você repugnou no passado. Mas você está igualzinho. É lamentável. O Geraldo escreveu essa carta aqui, ele realmente tem razão, né? Ele já tinha acertado, acho que com 3 ou 4 candidatos, pré-candidatos a vereador, e aí houve a cooptação. O que é a cooptação? Você foi lá e tomou os candidatos e trouxe esses candidatos para partidos aliados ali. Na sequência da notinha, Albert, Geraldo confirmou que está à disposição dos republicanos para disputar a eleição, mesmo sabendo das dificuldades que teremos pela frente devido à desastrosa administração que sucumbiu às finanças do município. Ele criticou os gastos excessivos da prefeitura e compromissos eleitoreiros que descaradamente estão acontecendo, em troca de apoio político e eleitoral. Esta tática mesquinha está sendo usada para aliciar candidatos ao legislativo. Foi o que eu acabei de dizer aqui da reclamação com o Geraldo, João, e aumenta um pouco mais. A omissão dessa Câmara Municipal de Poços de Caldas, ela é enorme, ela é muito grande, ela não fiscalizou nada, exceto 2, 3 vereadores ali, a Cissa, o Paulo Tadeu, vez em quando o Joaquim, e alguns pedidos de informação do Antônio Carlos Pereira também, para jogar para a galera, para mostrar no seu programa, mas tirando isso, essa Câmara foi omissa. Poços de Caldas hoje está com um rombo nas suas contas de quase 100 milhões. Aumentou o funcionalismo público em quase 158 milhões de reais em 3 anos na sua folha de pagamento. Pegou uma folha de pagamento em 223 e hoje está em 386 milhões de folha de pagamento. O Geraldo está coberto de razão, porque quando ele assumiu a prefeitura, estava na mesma situação também deixada pelo ex-prefeito Luiz Antônio Batista. E ele conseguiu colocar a prefeitura nos eixos, fez uma reforma administrativa e passou para o seu sucessor, que foi o Paulo Tadeu, inclusive com 2 milhões de reais na época em caixa. Então, o Geraldo está coberto de razão, já foi prefeito e essa administração é desastrosa em todos os aspectos. Esperamos seriamente que a Câmara tome providência. E agora, o reagrupamento dos nomes dentro da Câmara Municipal, esperamos que agora tenham pessoas que possam fazer oposição a mais com ele. Porque agora sobraram só 6 do lado dele. Porque se os vereadores não tomarem providência, eu rezo e torço todos os dias para que o senhor promotor público de Poços de Caldas, Dr. Sidney Bosser, entre contra todos os vereadores que estão sendo omissos em não fiscalizar essa administração pública de Poços de Caldas. Na sequência aqui, ele refutou boatos de que dão conta de que ele e o ex-prefeito de Caldas, Ulisses Borges, estão fora da disputa, aspas do Geraldo agora. É uma mentira descarada. Estamos sim à disposição para uma disputa nas próximas eleições, juntamente com Ulisses e com um grupo de partidos da maior expressão do nosso município, completou. O Geraldo está formando uma colisão de partidos de oposição,
né? Não são todos, evidentemente, né, Não. Albert, mas são alguns partidos importantes aí que, inclusive, caminharam junto, né, na campanha do Sérgio, né? Sem dúvida. Então, uma mudança significativa também está acontecendo na Câmara Municipal. Eu vou ler aqui na sequência. Houve troca de partidos ali, então vai mudar o panorama, né, Albert? Quem queria imaginar, né, que no dia 1º de janeiro de 2017, quando o Sérgio entrou, né, na prefeitura, na condição de prefeito, ele tinha do lado dele 13 dos 15 vereadores, né? Ou seja, eram 13 teoricamente de situação e só 2 de oposição, que é a Cissa e o Paulo Tadeu. E hoje a situação inverteu totalmente, né? Tem partidos ali, por exemplo, o PSC, né, do próprio professor Carlos e do Marcelo Aitor, pelo jeito vão estar, né, os dois no mesmo bloco aí do Republicanos, né? O Albert vai se construir ali uma coalizão e vai ter agora, o Albert, muita gente que não era oposição querendo ser oposição e aparecer, né? É verdade. Então, assim, o eleitor tem que prestar atenção. Tem que ficar atento também em atitudes eleitoreiras, porque a Cissa e o Paulo Tadeu, eles são vereadores de oposição desde o começo, mas só que eles são vereadores de oposição com muita responsabilidade. Com certeza. A gente percebe, né, Albert, que eles não fazem o oposicionismo por ser simplesmente contra. Eles mostram a realidade das coisas. Eles né, são João? legalistas, né? Então eles são estudiosos, a gente conhece eles, tanto a Cissa quanto o Paulo. Eles estudam os processados, eles leem os projetos, eles participam ativamente das comissões legislativas ali que acontece toda quinta-feira. Então a gente sabe que eles estão fazendo oposição, mas com responsabilidade, né? E no final das contas, Albert, até ajuda. Sim, A claro. administração, se a administração souber aproveitar. É verdade, Não é verdade? com certeza. Então é um tipo de oposição que eu acho que é benéfica e sadia para o município. Agora, o que não pode acontecer é o pessoal que agora mudou de lado aí por conta da eleição Querer fazer oposição por oposição. Querer ser oposição simplesmente... Coisa que eles não foram ao longo de 3 anos e 3 meses. Exatamente. Eu acho assim, eu critico várias vezes a administração do Sérgio, mas eu também sempre elogio, porque a gente tem que ter sensibilidade e bom senso. A gente tem que criticar o que está errado e a gente tem que elogiar o que a gente acha que está certo, que é a nossa função aqui. Só para concluir o pautando aqui do final de semana, a última notinha é reclamação. Outro político que anda incomodado com as últimas ações de pessoas ligadas à atual administração municipal é o ex-vereador Marcos Toni, que também reclamou de cooptação de pré-candidatos que teria partido do PSDB. O prazo final de filiações termina no sábado, como eu disse, né? Foi o prazo final. O Marcos Toni está no PRB, parece, né? PRB, eu vi um áudio que ele encaminhou a respeito dessa situação, também entristecido tá na bronca, né? demais com o prefeito e com o Celso, e infelizmente a velha política sendo imposta mais uma vez em Poste Caldas. Só ficou no blá blá blá. Marcos Toni, às vezes, é um político que eu acho que ele é um pouco mal compreendido, sabe? Ele é um cara assim... Verdade, né, verdade. Eu acho que assim, né, pelo menos durante o período em que ele exerceu os mandatos dele como vereador, eu acho que ele sempre foi assim... A maioria das vezes foi coerente, né? Algumas atitudes ali do Marcos Toni, eu particularmente acho que ele errou, por exemplo, o passo municipal ali do Oscar Niemeyer, 1,2 milhão para comprar uma planta ali de um projeto executivo que até hoje não saiu do papel, que pelo jeito ele vai ficar mais para fins históricos. Históricos, né? da cidade. Eu acho que esse aí não foi uma bola... Aquele investimento na Beija-Flor de 1,5 milhão que ele forçou o Sebastião Navarro na época. Exatamente, né? Outra coisa também que eu não gostei da época dele. Eu também, quem quiser consultar os arquivos do Jornal da Cidade, o Jornal da Cidade criticou demais aquele enredo da Beija-Flor, porque aquilo lá foi um estelionato carnavalesco. Isso foi o que emendaram no final um pedaço de Eu recebi aqui no jornal, Albert, naquela ocasião, a visita do Cid Carvalho, que era um dos carnavalescos da Beija-Flor, e ele fazia parte da comissão de carnaval. E aí, no decorrer da conversa, ele veio falando, tal, de Poços de Caldas, que a cidade era bonita, e eu peguei, achando, né, ingenuamente, que ele iria fazer um enredo de fato sobre Poços de Caldas, eu sugeri para ele, né, inclusive eu dei para ele algumas fotos de congos, né, daqueles congos ali do Zé do Brejo, né, que usa aquelas fitas, né? Sim. Porque eu acho que aquilo ali, poderia ser retratado, numa visão carnavalesca, encaixa né? bem, né? Ele olhou assim tal. Depois eu senti que ele não se interessou muito, ele não estava muito interessado ali pelo contexto da história da cidade. Depois que eu vim a perceber, quando foi lançado de fato o enredo, que Poços de Caldas era simplesmente um pano de fundo para se falar de águas. Ou seja, podia ser Águas da Prata, podia ser Caldas Novas, podia ser qualquer cidade do Brasil que tenha ali, eu vou ser sincero com como você. Em 2004, fizeram uma campanha eleitoral contra a administração que era do Paulo Tadeu, e eles não tinham dinheiro. E foi financiada por um certo empresário da cidade que era ligado aos bicheiros lá do Rio de Janeiro. E aí foi uma forma que usaram de usar o dinheiro da prefeitura que eu não posso provar.
mas usaram esse enredo da Beija-Flor para voltar o dinheiro para pagar a campanha de 2004. Então a verdade é essa. Passado aí 15, 16 anos, que eu coloque a verdade para que a população saiba. O dinheiro que vocês usaram da Beija-Flor foi para ressarcir o dinheiro de pessoas que investiram na campanha desse grupo que hoje continua no poder aí. Então a verdade é essa. Robert, o enredo da Beija-Flor custou para Poços de Caldas 1,2 milhão. Absurdo. 1,2 milhão. E outro detalhe sobre esse enredo da Beija-Flor e Poços de Caldas é a referência, né, das águas. No quesito enredo, Poços de Caldas não, né? A Beija-Flor perdeu 1,5 ponto. Só no quesito. Só no quesito enredo. Por quê? Porque o jurado Nada é idiota. Né? Ele estava vendo uma coisa que não condizia com a realidade. Passado 16 anos. E só para concluir, foi a maior perda de pontos. Foi oitavo lugar a Beija-Flor na época, né? Ficou em sexto lugar. Sexto, é. Mas eu quero dizer o seguinte, foi a maior perda, porque eu pesquisei isso aí, foi a maior perda de pontos no quesito enredo da década de 2000 da Beija-Flor. Por conta da estelionato carnavalesco que foi fizeram. Foi super campeã na mas década de... Para quem está envolvido na política, sabe para onde foram os 1.200.000 reais, né, João? Ô, Albert, eu sou Poços Caldense, eu defendo, eu fico orgulhoso, mas eu torci muito contra. É uma vergonha. Porque eu acho que se Poços de Caldas ganhasse com aquele enredo, ia coroar esse tipo de coisa que você está falando. Coroar vamos ficar quieto para não ser processado de novo. Pautando de terça-feira agora, Albert, reforço. Além da filiação do ex-deputado federal Geraldo Tadeu, o Republicanos também teve como reforço em seus quadros o vereador Pedro Magalhães, que deixou o PSDB. Dessa maneira, ele passa a ser o primeiro vereador do partido na Câmara Municipal. O PRB pretende liderar um bloco de oposição para a conquista da prefeitura. Quer comentar alguma coisa? Deixa. A gente falou, né, do oportunismo. Do oportunismo, né? Nós sabemos quais são os atos oportunistas desses pessoal que está mudando de partido, principalmente vindo para a oposição agora. Mas nós vamos fiscalizar, deixa vocês, viu? Outras mudanças na composição partidária da Câmara Municipal foram as trocas de partido de Mauro Ivan, que deixou o PSB para ir para o PSDB, e Gustavo Bonafé, que deixou o PSDB para migrar para o PDT. O Gustavo Bonafé, ele já estava sendo oposição há muito tempo, e o Mauro Ivan também estava sendo situação... depois daquela de tirar o carro dele de cima da plataforma no Réveillon, ele tinha que ir para o PSDB mesmo, né, João? Tinha que ir. Porque aquilo ali foi um acordo do prefeito, né? Que até hoje ninguém explicou nada também, ficou por isso mesmo, apresentaram um valor de multa. Eu sei que está rodando um processo aí na delegacia, o delegado regional, em relação a isso e em relação ao seu servidor, Mauro Ivan, que é vereador também. Fui chamado lá para ser ouvido, o prefeito foi chamado, mais 2 servidores da Guarda Municipal. Testemunhas, né? Como testemunhas foram chamados também. Não sei não, logo teremos aí mais informações a respeito desse caso. E parabéns, viu, Mauro Ivan? Você honrou o que você falou mesmo. Se tirou teu carro de cima da plataforma, que já era um objeto do Estado a partir do momento que tira da via pública, você tinha que ir para o PSDB mesmo, porque de PSB você não tem nada. É verdade. Ô, Albert, agora, com a tua experiência política, né? Você é muito mais experiente politicamente do que eu. Imagina, João. Você tem mais conhecimento que eu aqui, João. Você acha que esse episódio do Mauro pode atrapalhar ele numa eventual candidatura agora? Com certeza. Você acha que o pessoal vai... Isso aí vai vir muito à tona. Você lembra o Antônio Carlos Pereira, que saiu de 3.200 votos com aquele vídeo da multa que o Sansão denunciou ele no próprio programa dele, caiu para 1.150 ou 1.200 votos. Aquilo ali arrebentou com o Antônio Carlos Pereira. E o próprio Mauro Ivan, com relação a essa situação do vídeo, nós vamos... Eu não, mas as pessoas vão fazer que muitos lembrem o que aconteceu. E com certeza vai fazer ele perder muitos votos. Viu, lembrando que o Mauro Ivan, ele foi eleito... E o assunto do Paulo Tadeu também, daquela infeliz situação que ele colocou, da grama, afetou, de 3.900, caiu para 1.200 votos também. Então são situações que tem que pensar bem o cidadão quando é público para evitar que aconteça certas situações. Tem um detalhe interessante, só para a gente concluir essa parte do Mauro, o Robert. Ele foi eleito ali, eu acho, com 690 votos. Ele foi eleito por conta da questão do coeficiente eleitoral. Então você vê que ele teve uma votação muito baixa. Ou seja, na eleição desse ano não vai ter mais coligação proporcional. No mínimo 1.200 votos, se você não tiver, você não entra na Câmara esse ano. Então agora ele vai ter que contar mais do que nunca com os votos do partido. Né? Então talvez seja um pouco mais difícil. Não é que a gente está torcendo contra aqui. De forma são os fatos. Os fatos que estão acontecendo. 690 ele conseguiu entrar ali na rabeira ali pelo PSB porque fez coligações, acho que até com o próprio PSC, né? Foi. Eu não lembro qual foi o partido. PSB e PSC. PSC. Entraram 3, né? O Marcelo,
professor e ele pelo PSB. E agora, se o Mauro realmente resolver disputar aí a reeleição, talvez fique um pouco mais difícil, porque o PSDB é um partido mais forte, tem mais candidatos ali com potencial, inclusive o próprio secretário adjunto, né, de saúde, Flávio Tony de Lima e Silva, pediu a exoneração do cargo, muito provavelmente vai ser candidato a vereador. Com né? certeza. Então, pela terceira vez. Pela terceira vez. Então, assim, são candidatos ali que têm votação expressiva. Tem o Álvaro Canhani, né? Tem o próprio Flávio, o Flavinho Lima e Silva, que eu falei. Então, tem... O Ricardo Sabino, que deve ter uma votação também novamente. tem o seu público. Parece ali, que né? a senhora lá, que não descontaram do salário dela, vai apoiá-la, porque parece que ela não quer ser candidata novamente. Ouvi um comentário. Então tem nomes ali expressivos, né, na Sim, chapa, então sim. pode ser que seja mais difícil para o Mauro. Mudanças 2. Dessa maneira, o bloco situacionista, que foi ampla maioria na Câmara na maior parte do atual mandato, agora perde espaço e força, já que dependendo da ocasião, poderá ter até mesmo minoria, a se considerar vereadores ligados ao bloco oposicionista que o PRB busca liderar. É o que a gente está falando aqui, comentando. né? Então, às vezes, ali, alguns vereadores ali, dependendo da demanda, ele pode ser que vote contra, né? Vote com a Vamos oposição. aguardar. Filiação. Outro grupo de oposição que se fortalece para a disputa é o Progressistas, que é o PP, né? Que conseguiu a filiação de Frederico Lima, nome que havia sido lançado como pré-candidato pelo Novo e que muito provavelmente será lançado pela legenda para a disputa. É um nome que estava cogitado dentro do Novo, né? Fizeram toda aquela pré-seleção e depois o Novo não quis mais ele, agora ele foi atrás da Regina. A Regina já havia feito acordos com outro grupo político, rompeu a corda. Eu não sei o que passa na cabeça da Regina Cioff também não, mas vamos aguardar. O Frederico é um bom nome. Acredito que aí do centro-direita ele, Sérgio, o próprio Eduardo e o Geraldo Tadeu vão disputar uma quantidade de votos boas, ficando em oposição aí com o Heloísio, caso o João Alexandre, caso PT também, o né? PT do Paulo Tadeu e da Cissa lá, dos seus nomes que eles vão colocar. Vamos aguardar. É isso aí, a última notinha do Pautano de hoje, baixas. De olho na disputa para a Câmara Municipal em outubro, a atual administração municipal perdeu 2 importantes integrantes. O Wellington Paulista pediu exoneração do cargo para disputar uma vaga na Câmara pelo DEM. Na semana passada ele foi especulado no Cidadania, né, Albert? Ele estava ali quase indo. Acabou indo do PSDB, parece. Não, DEM, né? DEM, que eu acabei de ler aqui. Ele eu não entendi a indo Luzia, que era ligada ao Flávio, acabou indo pro PDT do Eduardo, né? Foi pro PDT? Partido Democrata Trabalhista. Essa tinha me comentado, verdade, né? Mas assim, são várias pessoas, Albert, que estão mudando de lado. E elas obrigatoriamente, a partir de agora, vão ter que ser oposição. Com certeza. Ela vai Porque tá vendo que o governo tá ela vai ter passo com dificuldade. Mas não é nem esse o caso. Ela vai disputar a eleição por uma chapa de oposição, uma das várias chapas de oposição que está se formando. Então, ela tem que criticar a administração. Mas ela é ligada à rede do Flávio Faria, que indicou ela para ser a secretária de promoção social. E no frigir dos ovos ela mudou para o PDT, a não ser que o Flávio está articulando alguma coisa, a rede do PDT, né? De uma coligação futura, e ela está lá fazendo o número para poder ajudar na composição da chapa, a rede PDT, o PDT e rede, eu não sei. Pode acontecer. Pode levar o Lucas Arruda para vice do Eduardo, alguma coisa assim, né? Tudo é possível. Tudo é possível, né? Como dizia Ulisses Guimarães, né, João? A política é mais mutante que as nuvens no céu. Tem várias frases de política, né? Tem aquela também que eu não sei se é do Tancredo Neves ou do Magalhães Pinto, ou do governador Valadares. É um político mineiro, por exemplo, que política é que nem nuvem, cada hora está num lugar. É assim mesmo. Pode acontecer isso aí. Na sequência agora, acabei de falar também, já o adjunto de saúde, Flávio Tony de Lima e Silva, do PSDB, pediu exoneração para disputar uma vaga no Legislativo. Menos mal para a atual gestão, que pelo menos os dois não mudaram de lado, como outros que já pediram para sair. Estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais, João? Encerramos. A coluna Pautano circula todo dia no Jornal da Cidade, de terça a sexta no formato digital, fim de semana impresso mais digital. Excepcionalmente por conta da pandemia, só os assinantes estão recebendo a versão impressa. Semana que vem a gente está de volta. E como você relembrou frases de políticos mineiros, eu vou relembrar uma frase do nosso amigo J. Prata. Ao Wilson e à Dona Lígia, se vocês não querem aparecer, evitem que o fato aconteça. Muito obrigado e até quinta-feira às 20 horas com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.